Pessoal, tudo bem? Sou aluno da FATEC Shunji Nishimura em Pompeia, do curso Tecnologia em Mecanização e Agricultura de Precisão. Nós somos do grupo Agroprecisão. Esse grupo é formado por mim, Bruno Luiz, Alessandro Passamay Júnior, Lucas Totti, Paulo Vitor e o Guilherme Bonassina. Hoje nós iremos abordar no vídeo o assunto detalhamento dos sistemas de sensores de estações meteorológicas no contexto agrícola. Esse vídeo é referente à disciplina Laboratório de Agricultura de Precisão 2, do professor André. Se alguém tiver alguma dúvida referente ao nosso vídeo, nós deixaremos um material, é só acessar o link e consultar. Mesmo assim, tendo alguma dúvida, deixaremos os nossos contatos para outros questionamentos. Se vocês puderem, dê um like no nosso vídeo, inscrevam-se no canal e ativem o sininho para receber outros tipos de notificações do vídeo. Pessoal, para começar o assunto então, nós vamos falar referente a estações meteorológicas. Basicamente, o que é uma estação meteorológica? É um conjunto de instrumentos ou sensores que recolhem dados para análise meteorológica. Esses instrumentos e sensores eles são capazes de registrar a temperatura do ar, a velocidade e direção do vento, a umidade do ar, radiação solar, chuva, pressão atmosférica, entre outras variáveis. O seu uso e funcionamento. A estação é uma ferramenta fundamental para monitorar as condições meteorológicas na lavoura e assim ajudar agricultores a tomarem decisões. A observação meteorológica da superfície ela é realizada nas estações e consiste da coleta diária de dados referente às diversas variáveis atmosféricas, que caracterizam o estado da atmosfera, ou seja, o tempo. Quanto à estrutura física, ela deve ser instalada em uma base física, numa área livre de obstruções naturais e prediais. Deve ser situada em uma área gramada, mínima de 14 metros por 18, cercada por tela metálica, para evitar a entrada de animais. Os sensores e demais instrumentos são fixados em um mastro metálico de 10 metros de altura, aterrado eletricamente por malha de cobre e protegido por para-raios. Os aparelhos para as medições de chuva, o pluviômetro e de radiação solar, bem como a antena para comunicação, ficam situados fora do mastro, mas dentro do cercado. As estações convencionais elas se dividem em classes de acordo com a finalidade e o número de variáveis observadas. Primeira classe são aquelas que medem todos os elementos meteorológicos. A segunda classe não realizam as medidas de pressão atmosférica, radiação solar e vento. A terceira classe mede apenas a temperatura máxima, mínima e a chuva. Já as estações automáticas, ela tem a coleta de dados totalmente automatizada. Nesse tipo de estação, os sensores emitem sinais elétricos que são captados por um sistema de aquisição de dados, os data logger, possibilitando que o armazenamento e o processamento dos dados sejam informatizados. A estação meteorológica automática ela é composta por alguns elementos, dentre eles coleta de dados, o controle e o armazenamento, a energia, referente ao painel solar e bateria, e a comunicação. Na coleta de dados, ela é feita através de sensores para medição dos parâmetros meteorológicos a serem observados. As medidas tomadas em intervalo de minuto a minuto e integralizadas para no período de 1 hora serem transmitidas. Quanto ao controle e armazenamento, o subsistema é composto por um processador central de baixo consumo de energia, o data logger, que faz o registro dos valores observados e uma unidade de memória que contém as instruções programadas para aquela unidade. Os dados são armazenados em uma memória não volátil que mantém os dados medidos por um período especificado. Quanto à energia, o painel solar e a bateria. O subsistema de energia torna a estação independente de energia elétrica externa e não requer nenhum equipamento ou sala para sua operação diária. Inclui as baterias e um painel solar que as alimenta, é o subsistema responsável pelo fornecimento de energia, para o funcionamento de todo o instrumental da EMA, que é a Estação Meteorológica Automática. A comunicação. O subsistema faz a transmissão dos dados coletados que estão armazenados na memória. No nosso exemplo aqui nós usamos como referência o IMET,
Ele utiliza atualmente o sistema Autotrack, que é baseado no satélite Brasilsat, em órbita geossíncrona e que permite comunicação bidirecional. O satélite vê sempre a EMA e a estação receptora em Brasília, em tempo real, promovendo comunicação interativa entre a EMA e o INMET. Os sensores das estações meteorológicas o termômetro para medir a temperatura, o barômetro para medir a pressão atmosférica, o higrômetro, que vai medir a umidade relativa do ar, o anemômetro para medir a velocidade do vento, a biruta ou manga de vento para indicar a orientação aproximada do vento, piranômetro para medir a insolação, o heliógrafo para medir a duração da ação do Sol e o pluviômetro para medir a precipitação pluviométrica. Os requisitos para instalação: é um local plano para evitar o acúmulo de água e longe de instalações elétricas, com horizontes amplos, sem barreiras que impeçam a radiação solar ou mudem a característica do vento. Para isso, a distância recomendada entre a estação e o obstáculo é de pelo menos 10 vezes a altura deste. Distante de curso d'água, lagos e banhados, evitando distúrbios na medição da umidade relativa do ar. O solo gramado ou com vegetação rasteira para minimizar a influência dos diferentes tipos de textura de solo. Os principais benefícios que a gente encontra: planejamento das épocas de plantio, pulverização e colheita, adequando as operações de forma que períodos extremos de chuva ou calor não as prejudique. Através dos dados referente à umidade e temperatura, prevê a incidência de pragas e doenças na lavoura. Na estação convencional, o monitoramento é feito presencialmente e periodicamente por técnicos que coletam os dados, por meio de instrumentos dispostos numa determinada área, sistematizando essas informações e criando um banco de dados, com dados de temperatura, volume de chuva, tempo de insolação, pressão, evaporação, entre outras variáveis. Galera, agora a gente vai falar para vocês sobre os sensores e um pouquinho como eles funcionam. A gente vai começar falando sobre o termômetro. O que é o termômetro? É um instrumento que é utilizado para medir o grau de agitação térmica de um corpo, ou seja, a própria temperatura. Ele pode ser dividido em duas partes: o bulbo, que é a parte que contém uma substância térmica, e o capilar, que é a maior parte do termômetro. Ela contém uma escala termométrica e substâncias termométricas. Substâncias colocadas no interior do termômetro que deve possuir dilatação regular. Geralmente, a substância utilizada é o mercúrio. E como que ele funciona? O termômetro funciona com o próprio princípio do equilíbrio térmico, ou seja, ao colocar em contato com o corpo, ao passar do tempo, ele atinge o equilíbrio térmico com o corpo, fazendo com que as substâncias termométricas se dilate ou contraia. Quando isso ocorre, ele indicará um valor, mas para ter esse valor é necessário ter escalas numéricas no capilar. Para isso ocorrer, os termômetros são feitos baseados em dois pontos de fácil marcação. A gente vai falar agora sobre o barômetro. O que é o barômetro? Um barômetro é uma ferramenta altamente utilizada para a mensuração da pressão atmosférica. Isso significa que ele mede o peso do ar na atmosfera, no determinado local que está sendo medido. A pressão atmosférica resulta em quando a atmosfera pesa sobre o mercúrio que está em um tubo de vidro. Quando a pressão está maior, ela empurra este mercúrio, fazendo com que o tubo de vidro tenha mais volume de mercúrio em seu interior. Ao contrário, também ocorre. Isso quer dizer que quando o peso do mercúrio é menor do que a pressão atmosférica, o instrumento equilibra-se, elevando-se o nível do líquido do tubo. Isso ocorre em função da força exercida sobre a superfície do mercúrio fora do tubo. Quando o peso do mercúrio é maior que a pressão atmosférica, seu nível do tubo baixa. Em áreas de baixa pressão atmosférica, a força exercida sobre o mercúrio é mais baixa. Desta forma, o nível de mercúrio baixa. Agora vamos falar do higrômetro. O que é o higrômetro? O higrômetro tem vários tipos. A gente vai falar sobre o elétrico. É aquele que utiliza a propriedade de alguns materiais que é caracterizada pela sua resistência elétrica ao variar a umidade. Utiliza também eletrodos metálicos revestidos de sais com a propriedade acima referida, o que permite determinar as variações da umidade. Agora vamos falar em relação ao anemômetro. O que seria o anemômetro?
nada mais é do que basicamente um instrumento usado para medir velocidade e a direção do vento. Alguns modelos podem medir outros fluidos em movimento, como a água, por exemplo, mas é mais comum encontrar os aparelhos voltados exclusivamente para a medição do ar mesmo. Existem 3 tipos principais de anemômetro. Cada um deles tem particularidades no seu funcionamento. Alguns são mais usados profissionalmente e outros são facilmente encontrados para uso popular. Os mais usados na estação meteorológica são os de COPS, que iremos explicar agora o funcionamento. O de COPS ele mede apenas a velocidade do vento, sendo assim o tipo mais comum. Sua estrutura é basicamente 3 ou 4 copos voltados em um pole vertical, que é um instrumento fixo, geralmente instalado em um mastro, onde o vento é melhor capturado. E os copos servem justamente para capturar o vento e girar as estacas. A velocidade é medida pelo número de rotação por minuto, que seria um RPM, e assim uma média determinada. Para ver o registro dessa média, se instala um registrador, que deve ficar em algum lugar fechado, próximo ao anemômetro. Agora falando sobre a biruta, que é outro sensor. Um instrumento formado por um cone com 2 aberturas. A maior parte é quem recebe o vento e direciona a biruta, que indicará a direção do vento. A biruta é confeccionada por um material maleável e resistente à corrosão e, obviamente, à força do vento. Então ela mede a direção do vento. Temos também o piranômetro. O piranômetro é um equipamento usado para medir a radiação solar em uma superfície plana e é projetado para medir a densidade do fluxo de radiação solar do hemisfério acima dentro de um intervalo de comprimento de ondas, que vai de 0,3 a 3 micras. O nome piranômetro decorre das palavras gregas pir, que significa fogo, e ano, que significa acima, céu. O piranômetro típico não requer nenhuma energia para operar. No entanto, o desenvolvimento técnico recente incluiu o uso de eletrônicos em piranômetros que exigem uma baixa bateria externa para ser utilizado. Agora vamos falar sobre o heliográfico. O heliográfico, do grego helios, sol, e grafo, escrever, registra os períodos diários de insolação. O heliográfico consiste simplesmente em uma esfera de vidro que, com uma lente, concentra os raios solares sobre uma fita de papel gráfica instalada em um alojamento semicircular. O eixo de fixação da esfera é apontado para o polo, de modo a permitir que o foco formado pelo Sol, no seu percurso anual, atinja sempre toda a extensão da fita. O papel gráfico é graduado em horas e fração para permitir a identificação dos períodos de insolação. E por último, vamos falar sobre o pluviômetro. O pluviômetro, da palavra latim pluvio, chuva, e metro, medir, destina-se a medir a quantidade de precipitação em forma de chuva, garoa, orvalho, neve, granizo, ou em uma determinada região, né? Convencionalmente, o pluviômetro automático tem como princípio de funcionamento composto por um sensor de precipitação tipo báscula, que se move e aciona um componente magnético que gera pulsos transmitindo ao registrador o quanto de precipitação que ocorreu. O índice pluviométrico em milímetros indica o volume de água que caiu em 1 metro quadrado de uma determinada área. Assim, uma chuva de 20 milímetros corresponde à precipitação de 20 litros d'água por metro quadrado, logicamente sempre na horizontal. Esse foi o nosso vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like. Valeu, forte abraço!